Eu vou passar, então, aqui para o parágrafo 9. Bom, no parágrafo 9, Nietzsche, ele continua falando ainda, né, sobre o ideal ascético entre os filósofos. Nessa esteira do vínculo que o Nietzsche estabeleceu no parágrafo anterior, entre, de um lado, a atitude de supressão dos demais impulsos, em favor da manifestação de um impulso principal, na esteira dessa reflexão, o Nietzsche ele continua a explorar aqui a vinculação entre o ideal ascético e os filósofos, afirmando que a filosofia ela nasce a partir do ideal ascético. No parágrafo 9, tem uma afirmação interessante, quando Nietzsche ele vai postular aqui que existiria um determinado conjunto de impulsos, tá? Quando ele coloca aqui, né, o impulso de aguardar, o impulso de negar, o impulso de duvidar, de pesquisar, buscar. Bom, acho que eu vou ler aqui, fica mais claro, né? Enumere-se os impulsos e virtudes dos filósofos. Seu impulso de duvidar, seu impulso de negar, seu impulso de aguardar, seu impulso de pesquisar, buscar, ousar, seu impulso de comparar, compensar, sua vontade de neutralidade e objetividade, sua vontade de tudo, sem raiva e sem parcialidade. Já se compreendeu que durante muitíssimo tempo tudo isso foi de encontro às exigências primeiras da moral e da consciência? O que nos interessa desse trecho aqui é que ele coloca, né, o que ele postula, né? Existiria um determinado conjunto de impulsos. Duvidar, negar, aguardar, etc. E esses impulsos, eles estimulariam o filosofar. Os próprios filósofos, diante do conflito desses impulsos com, Nietzsche coloca, né, as primeiras exigências da moral, da consciência e da razão, não se permitiriam dar vazão a esses impulsos. Quando ele se refere a isso, no trechinho imediatamente anterior, que agora eu percebo que eu devia ter começado a ler por ele, né? A filosofia sucedeu inicialmente o mesmo que a todas as coisas boas. Por muito tempo, não tiveram a coragem de ser elas mesmas. Olhavam em torno de si, a ver se ninguém lhes vinha em auxílio. Mais ainda, tinham medo de todos aqueles que as miravam. Como a gente entende isso, né? Como é que os próprios filósofos não se permitiriam manifestar esses impulsos que surgiam neles próprios, diante de uma série de exigências, das primeiras exigências da moral, da consciência e da razão, como está colocado no texto? Que exigências são essas? Tá? Aqui, gente, esse ponto aqui, ele remete de uma forma bastante interessante à segunda dissertação da genealogia da moral, parágrafos 1 e 2. Quando Nietzsche ele vai tematizar a vida nas comunidades primitivas. E ele vai dizer que a vida nessas comunidades, a luta pela sobrevivência, a garantia da sobrevivência, exigia confiabilidade, segurança, constância, comunicação, trabalho em equipe, etc. Ora, diante dessas exigências que a vida em comum, né, que eram exigências, que eram expectativas de todos aqueles que viviam nessas comunidades primitivas, pré-civilizatórias, os grupos, as tribos de caçadores e coletores nômades, né, ou mesmo as primeiras comunidades agrícolas, tá? Elas tinham a necessidade de indivíduos que seguissem as tradições, seguissem as regras, fossem capazes de se comunicar, trabalhassem ativamente no sentido de fomentar a segurança, a confiabilidade, a constância.
E esse sujeito que ficava duvidando, que ficava negando, que era hesitante, né? Esse tipo de impulso não se coadunava com aquilo, com os interesses da vida naquela época. Na sequência disso, o Nietzsche ele complementa a reflexão, retomando uma ideia que tinha sido anunciada lá na primeira dissertação da genealogia e que também acabou sendo retomada na segunda dissertação da genealogia, que é a seguinte ideia: as coisas boas que nós veneramos e valorizamos na atualidade, essas coisas elas deram ensejo lá nos primórdios das civilizações a sentimentos de constrangimento e sentimentos de vergonha. Como assim? Por quê? Porque essas coisas, essas posturas, tinham contra si a boa consciência da sua época. O que Nietzsche está querendo dizer com a boa consciência da sua época? Era justamente um bom comportamento, aquilo que se esperava das pessoas. Tá? E aqui ele coloca que ele vai, ao longo do parágrafo 9, ele vai afirmar que no passado, né, o casamento, os sentimentos brandos, né, a postura de não agressividade, a postura de humildade, de afabilidade, a submissão ao próprio direito, tudo isso era flagrantemente antinatural e eram comportamentos até mesmo desprezados. Né? Como entender isso? Lá na primeira dissertação, esse tema, esse tipo de referência, ele aparece na forma do conflito entre a moral dos senhores e a moral dos escravos. E o Nietzsche, ele se utiliza para exemplificar essa moral dos senhores, o comportamento, né, o ethos das comunidades primitivas de caçadores e de conquistadores nômades, que deram origem aos surgimentos das civilizações. Tá? A expansão do Império Romano, por exemplo. Comunidade de conquistadores e que tinham essa natureza nômade. Por quê? Porque não pararam num só lugar. Né? Eram grupos, exércitos que dominaram a Península Itálica e se expandiram por toda a região da Ásia, né? Até chegar ao pedacinho ali do Oriente Médio, na Judéia, o norte da África, toda a parte da Europa Ocidental. O Nietzsche ele se utiliza de outro exemplo também no parágrafo 5 da primeira dissertação da genealogia da moral, que são os povos indo-arianos, na Índia, que eram povos, né, de comunidades de pastores e de guerreiros nômades que adentraram o subcontinente indiano, vindos do norte. Tá? Eu fiz um comentário mais detalhado sobre esse período da história, né, esses fenômenos, quando eu fiz o comentário da primeira dissertação, no parágrafo 5. Eu contei essa história e de que foram a dominação que essas comunidades de conquistadores exerceram, a dominação exercida por essas comunidades nômades sobre os grupos agropastoris, né, as comunidades de agricultores nas margens dos principais rios da Índia, né, que é o rio Ganges e o rio Indo, foram aí que surgiram as primeiras cidades-estado na Índia. E começou-se o período védico na história da Índia. Além disso, a gente pode mencionar também, alguns séculos depois, né, em torno ali do século IV, do século V, depois de Cristo, começou, na verdade, no século III da era cristã, século III, século IV, os hunos, né, na Ásia Central, que também eram povos nômades, guerreiros, conquistadores, que inclusive foi a ameaça desses hunos, né, do Átila, o grande líder aí dos hunos, que acabou fomentando, né, e estimulando o fenômeno das invasões bárbaras, quando várias tribos de povos que habitavam, povos pagãos da Europa, foram adentrando as fronteiras do Império Romano, em meados ali do século IV da era cristã. Além disso, a gente tem também, alguns séculos depois, né, a expansão do Império Mongol, né, com Gengis Khan
e depois com Kublai Khan, lá na região da Ásia Central também, que dominaram, né, a região da China, Mongólia, boa parte da Rússia e tudo mais, que também eram comunidades, né, eram grupos de, principalmente, né, pastores, nômades e guerreiros. Tá? Então, sem dúvida nenhuma que há um precedente histórico para o Nietzsche afirmar isso, que essa postura, né, de casamento, né, aquela coisa da fidelidade, ele vai dizer, olha, isso é um comportamento que era vergonhoso nessa época. Por quê? Porque o ethos dessa época era o homem conquistador, o líder que ia lá e conquistava as mulheres. Né? A confiabilidade, o respeito do ser humano pelo direito. Né? O direito é uma coisa de sociedades já de civilizações avançadas, né? Os códigos de direito. Entre esses povos conquistadores, eles simplesmente, né, se eles quisessem respeitar algum tipo de tratado, bem. Se não quisessem respeitar o tratado, eles iam lá e conquistavam. Tá? E também a postura, né? A chamada postura aqui dos sentimentos não violentos, né? De que os sentimentos brandos, né? Que isso também, obviamente, que não se coadunava com a moral romana, por exemplo, né? Dos conquistadores, dos centuriões, etc. Tá? Bom, feita essa observação, só para explicar para vocês, né? E aí fica bastante claro por que nos primórdios da humanidade essa figura do filósofo tinha vergonha de dar vazão aos seus instintos predominantes. Na sequência, né, o Nietzsche ele menciona aqui rapidamente, né, uma certa híbris, né, um certo desrespeito, uma certa postura de ousadia perante a natureza e perante Deus. Nietzsche, quando ele fala sobre essa híbris, né, ao que ele está se referindo aqui? Ele se refere à modernidade secularizada e tecnológica do século XIX, comparando essa modernidade secularizada e tecnológica com o passado, né? Quando, né, ambas, tanto a natureza como Deus, eram veneradas, eram temidas e eram respeitadas. Tá? Não significa que Nietzsche seja um defensor da natureza e nem um defensor da religiosidade. Ele só está dizendo que a postura que nós temos hoje, que o cidadão europeu, né, o cidadão instruído da Europa de hoje, a postura cultivada por essas pessoas é uma postura de desrespeito perante certos cânones do passado. Bom, na sequência, ele vai retomar a ideia, né, de que o processo civilizatório ele foi o resultado de uma série de violências. Tá? E vai falar aqui, por exemplo, dessa violência contra si próprio. Tá? Que trata-se aqui o quê? Dos efeitos do próprio ideal ascético, tá? Da inibição forçada da livre manifestação das próprias pulsões. Em que medida isso ajudou a criar a civilização? Tá? A resposta para essa pergunta está lá na segunda dissertação da Genealogia da Moral, entre os parágrafos 16 até 18, quando Nietzsche vai nos dizer que o processo civilizatório é um processo antinatural, que complexificou a estrutura psíquica do ser humano. Tá? Justamente por essa inibição forçada. Tá? Quando esses indivíduos que viviam nesse ethos, né, nessa vida nômade, nessa vida guerreira, nessa vida aventureira, se viram confinados, se viram forçados a respeitarem os limites de uma vida civilizada. Tá? Além disso, vale mencionar aqui, né, a referência que o Nietzsche faz ainda nesse parágrafo 9 ao tornar doente. Ela se refere justamente à atuação dos líderes, né, dos líderes ressentidos da moral escrava, por exemplo, que buscaram deliberadamente controlar a vida e controlar o comportamento dos saudáveis. Tá? Isso está lá na primeira dissertação da Genealogia da Moral, quando ele tematiza
o conflito entre as duas morais. E continuando, né, essa reflexão do ethos da antiguidade versus o ethos da atualidade. Tá? O casamento, o comportamento pacífico, o respeito ao direito, tá? Tudo isso são coisas que são comportamentos artificiais que nos primórdios da humanidade não eram valorizados. Tá? Esse nascimento do direito, por exemplo, ele é tematizado no parágrafo 8 da segunda dissertação da genealogia da moral. E por isso é que, voltando a fazer uma referência a esse parágrafo 8 da segunda dissertação, o Nietzsche, de fato, ele coloca que o amplo emprego da violência, o emprego da violência por longo tempo, ele foi, de fato, subjacente, ele foi um ingrediente essencial, né, a esse processo civilizatório. No caso específico das reflexões de Nietzsche, esse amplo emprego da violência, ele trouxe como resultado uma humanidade domesticada. Uma humanidade que tem respeito pela moralidade do costume, que é uma outra palavra que aparece no finalzinho do parágrafo 9 aqui. A moralidade do costume, ela foi tematizada por Nietzsche lá no parágrafo 2 da segunda dissertação da genealogia da moral. Eu também já fiz um comentário sobre essa expressão no vídeo correspondente. Tá? O que significa a moralidade do costume? De uma forma bastante resumida, né? Para quem não assistiu aquele vídeo ou não se lembra, moralidade do costume nada mais é do que a força da tradição. Tá? A palavra em alemão seria Sittlichkeit der Sitten, que poderia ser traduzido como eticidade do costume ou moralidade do costume. A palavra moralidade, ela se origina do latim mos, que significa costume. Né? E a palavra eticidade, ela se origina do grego ethos, que também, entre os sentidos da palavra ethos, está justamente o costume. Então, se a gente fosse traduzir a expressão moralidade do costume, ou eticidade do costume, para uma expressão popular, seria o seguinte: acostumar-se ao costume. Por que você faz isso? Por que você respeita essa lei? Por que você adota esse tipo de conduta? Porque eu estou acostumado. Porque desde que eu nasci, desde que eu me tenho por gente, todo mundo faz assim. As coisas sempre foram feitas dessa forma. Então, eu vou seguir esse ditame. Tá? Então, acostumar-se ao costume. Né? Trata-se aqui, né, que a gente pode dizer, né, dessa veneração, dessa apreciação, desse respeito intrínseco por algum tipo de costume já estabelecido. Tá? A tradição, todas as tradições, quanto mais antigas elas são mais fortes e menos passíveis de questionamento. Tá? E nisso reside aquilo que Nietzsche está se referindo sobre a expressão moralidade do costume. Tá? E a gente pode ver isso de uma forma muito clara, por exemplo, dentro do âmbito do direito. Né? Existe o chamado direito consuetudinário. O que é o fundamento do direito consuetudinário? É o costume, é aquilo que já vinha se fazendo por tradição. Tá? Todas as formas de ortodoxia, seja a ortodoxia religiosa, seja algum tipo de ortodoxia, sei lá, política, por exemplo. Tá? Os mais variados tipos de tradicionalismos com os quais a gente lida e, né, que exercem influência sobre a nossa vida, sobre a sociedade, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas à sociedade como um todo. Né? As manifestações do direito consuetudinário, ortodoxia, a força do tradicionalismo, tudo isso é moralidade do costume. Tá? E a gente também, obviamente, né? É preciso também fazer uma ressalva aqui. Nietzsche escreve na segunda metade do século XIX, que embora seja uma época de muitas transformações
de natureza científica, de natureza tecnológica, de natureza política e social. Ainda assim, era uma época na qual o respeito a certos papéis sociais, a certos costumes, tradições, etc., eram muito mais valorizados do que hoje em dia. Tá? Hoje em dia, nós estamos falando pós 1960, pós-contracultura, né? Quer dizer, nós estamos num momento onde os tradicionalismos, né, eles perdem terreno cada vez mais. Né? Eles já não têm aquela importância social, aquela importância cultural e política da forma como tinham na segunda metade do século XIX. Mas ainda assim existe, obviamente, a moralidade do costume. Nós vivemos nisso. Né? A gente pode dizer que isso faz parte, vamos falar assim, né, do faz parte do diagnóstico que Nietzsche elabora sobre a sociedade na qual ele vivia, que é um tipo de diagnóstico que serve para a gente pensar o nosso mundo até hoje. Né? Em todas essas instâncias que nos compelem a agir de determinada forma. E com isso eu termino o parágrafo 9, gente. Tem uma pergunta aqui, o James colocou a pergunta. Professor, a biografia do Nietzsche escrita pelo Kurt Paul Jans sobre Nietzsche seria uma boa referência? Sim, eu diria que é uma das melhores biografias de Nietzsche em língua portuguesa. Ela foi recentemente traduzida, salvo engano, são 3 volumes. Por aí vocês veem, né? Quer dizer, o volume de trabalho que o Kurt Paul Jans ele teve para compilar, né, e desenvolver essa biografia do Nietzsche. Sim. Salvo engano, gente, pode ser que eu esteja enganado, mas o Kurt Paul Jans, ele inclusive, ele é um sujeito que fez a composição, aliás, ele fez a execução, a performance de todas as músicas que foram compostas por Nietzsche. Tá? Eu acho que foi ele, salvo engano. Mas eu realmente não sei de cabeça. O Marco nos pergunta: professor, você acha que havia em Friedrich Nietzsche alguma fé ou esperança na humanidade, em seu futuro? Ou o futuro seria uma construção dessa humanidade? Marco, eu queria que você me explicasse melhor o que você está querendo dizer com fé ou esperança na humanidade. Tá? Fé seria uma fé religiosa ou seria uma esperança do tipo, olha, apesar de todo o problema da moral cristã, né, a gente, no fim das contas, a gente vai conseguir superar isso. Eu não sei exatamente o que você está se referindo quando você está falando em fé na humanidade. Eu queria que você me explicasse melhor, tá? De antemão, aqui vai uma ressalva, tá? Nietzsche era um filósofo bastante elitista. Então, o discurso de Nietzsche, nem mesmo o discurso filosófico de Nietzsche, quando a gente ouve o Nietzsche falar do povo, das massas, é quase sempre num tom pejorativo. Ele vai falar, esse bando de rebanho aí, essas massas de pessoas manipuladas e não sei o quê, tá? Então, a própria forma como Nietzsche entendia a sua filosofia, a própria forma por meio da qual Nietzsche estruturava a sua reflexão filosófica, é uma filosofia que não é para todos. Nietzsche, ele nunca almejou um alcance universal para suas reflexões. A proposta ética de Nietzsche, de crítica, né, do cristianismo, de superação do legado das tradições cristãs, de superação do ressentimento, transvaloração de todos os valores e tudo mais, desde o início, é concebida como uma proposta para poucos. Tá? Não seria para todos, porque no entendimento de Nietzsche, a grande parte da humanidade são animais de rebanho, são homens que são lá os camelos do deserto, e eles querem mesmo uma verdade, aquelas verdades bem duras mesmo, para eles né, carregarem essas verdades nas costas o resto da vida. Então, eu queria que você talvez explicasse um pouco melhor, né, em que sentido você está se referindo a essa coisa da fé ou esperança na humanidade. Tá?
Eu vou passar para o parágrafo 10. Tá? O parágrafo 10, o Nietzsche ele continua falando ainda do filósofo, né? Ele começou tematizando, apresentou a pergunta sobre o ideal ascético, no parágrafo 1. Entre os parágrafos de 2 a 4, ele tematizou a presença, né, a importância e o sentido do ideal ascético na arte, fez a discussão com Wagner, e agora, dos parágrafos 5 até o parágrafo 10, ele vai falar sobre, está tematizando, né, a presença, a importância e o sentido do ideal ascético na filosofia. E ele começa aqui com uma referência ao aforismo 42 de Aurora, onde ele tinha afirmado que antes do surgimento das civilizações, esse tipo humano, né, esse grupo, essas pessoas que tinham essa tendência a serem contemplativas, a serem mais mansas, mais calmas, mais quietas, questionadoras, hesitantes, né, isso era desprezado. Por quê? Porque não era uma pessoa temida. Né? E, obviamente, quer dizer, se o sujeito que não era temido era desprezado, obviamente o sujeito valente, o guerreiro, o conquistador, é que era o socialmente valorizado. Portanto, o ponto de partida que Nietzsche toma para se referir a isso é o ponto de partida desse ethos, dessas comunidades guerreiras que eu tinha mencionado. Os antigos romanos, os hunos, os povos indo-arianos, os mongóis, etc. E o sujeito com essa tendência contemplativa, ele não era temido e ele não era socialmente valorizado. Tá? E aqui, né, mesmo além desses exemplos que eu mencionei, tá, gente? Vamos pensar aqui em comunidades pré-civilização ainda. Comunidades nômades de caçadores e coletores, tá? Que são aquelas comunidades, né, que o longo período, o maior período da existência do Homo sapiens na Terra, aproximadamente 100 mil anos, sobre os quais a gente tem pouquíssimos fósseis, pouquíssimos vestígios. Né? A chamada Idade da Pedra. O engraçado que o historiador Yuval Harari, naquele livro Sapiens, uma breve história da humanidade, ele faz um comentário bastante interessante, né? A gente fala, ó, a Idade da Pedra, ele fala, Idade da Pedra, coisa nenhuma. Idade da Madeira, né? Porque com a tecnologia primitiva que aqueles indivíduos tinham, eles não eram capazes de ficar fazendo aquele monte de instrumentos de pedra. Na verdade, a maior parte dos instrumentos que eles se utilizavam eram instrumentos de madeira e que cujos fósseis não sobraram, porque já se passaram 100 mil anos. O que sobrou para nós foram os poucos instrumentos de cerâmica, de pedra, etc. E aí convencionou-se chamar Idade da Pedra, mas o Harari ele vai realmente colocar aqui que ele fala, olha, né, não é Idade da Pedra. Ah, a Bárbara faz um comentário aqui, livro maravilhoso, de fato, Bárbara, é um livro bastante interessante mesmo. Né? Eu gostei muito da leitura também. Fica aqui a dica para vocês. Inclusive, até para vocês terem uma ideia, né, a forma como o Harari, logo nos primeiros capítulos, ele tenta reconstruir o que seria o estilo de vida, como que seria o dia a dia de uma comunidade de povos de caçadores e coletores. Né? A gente entende um pouco que essas palavras de Nietzsche, quando ele valoriza aqui, né, os caras nômades, o cara guerreiro, né, não é por um arrobo de valentia, né, como se o Nietzsche gostasse desses guerreiros, dessas coisas. Não é isso, gente. É porque nessas comunidades, onde não havia medicina, não havia cidades, não havia a boa compleição física, a saúde física e o vigor para o sujeito lutar, caçar, pescar, andar longas distâncias. Isso era valorizado como uma característica necessária à vida. As famílias, né, o Harari nos expõe isso, né, obviamente baseado em fósseis, que quando um sujeito ficava doente, a família ficava ali um dia ou 2 dias, né, para ver se a pessoa estava melhorando. Se o cara não melhorasse, a família abandonava ele. Por quê? Porque eram comunidades nômades.
Eles não plantavam. Então não tinha como a família ficar muito tempo num único lugar, se aquele lugar não tivesse uma fonte de comida. Se fosse na beira de um rio, onde a família pudesse ficar pescando ali durante 10 dias, durante 15 dias, eles, né, esperavam o sujeito doente se recuperar. Né? Tentavam ali fazer algum tipo de tratamento médico, né, usando plantas ou o que quer que seja. Do contrário, né, vocês imaginam um sujeito desse, por exemplo, que sofria um acidente, quebrava uma perna. Ele não teria condições, a família não ia ter condições de ficar ali com ele um mês, 2 meses, ele parado, né? Ou ele sendo transportado no lombo da família, né? Porque não tinha ainda a domesticação de animais, né? E o sujeito quebrou a perna, não consegue andar, passa-se uma semana, não conseguiu andar, olha, então você fica por aí. Né? Largavam as pessoas aos abutres. Para as pessoas, para aquelas comunidades que viviam naquela época, o Harari nos coloca que essa é uma postura que para nós seria cruel, seria impiedosa, né? Você abandonar um membro da sua família porque ele quebrou a perna. Era uma questão de sobrevivência do grupo. Tá? Quer dizer, não dá para a tribo inteira ficar parada 2 meses até o sujeito arrumar a perna, né? O osso se solidificar de volta ali. Então, havia isso, né? E aí, é nesse sentido, a partir desse prisma, a gente começa a entender o que o Nietzsche está falando, né? Ou a gente pode interpretar essas palavras do Nietzsche de que esse ser humano contemplativo, que não era muito voltado para a ação, ele, né, não era temido dentro de uma comunidade, tá? Ao longo do parágrafo 10, o Nietzsche ele vai explorar esse contraste. Né? E o pressuposto dessa exploração que Nietzsche faz aqui são aquelas duas ideias que foram desenvolvidas no parágrafo 9. Tá? Primeira ideia, né? O pendor para essa contemplação seria derivado, em última instância, de um determinado conjunto de instintos, como a gente já viu, acabamos de ver. Né? E a segunda coisa, essa postura antinatural, né, do filósofo, do tipo contemplativo, ela era não apenas desprezada socialmente, mas ela encontrava resistência no próprio sujeito contemplativo. Ou seja, né, o tipo sacerdotal contemplativo, ele vivia, se a gente poderia dizer, em conflito consigo próprio, em conflito com os próprios instintos. Além da necessidade de autoafirmação perante a coletividade externa, havia a necessidade de autoafirmação perante si próprios. Tá? Então, esse tipo contemplativo na antiguidade, ele convivia com uma dupla rejeição. Uma rejeição pessoal, uma rejeição interna, vamos colocar assim, e, de outro lado, uma rejeição social, uma rejeição coletiva, uma rejeição externa, que era a rejeição que a sociedade dispensava a ele. E qual foi a solução, ou qual foi a resposta encontrada por esses tipos contemplativos, né, que a gente pode dizer que seriam os proto-filósofos, tá, da antiguidade? O que foi isso? Foi fomentar, né, foi estimular o temor dos outros, para alcançar temor e referência temor e reverência diante de si mesmos. Então a gente percebe, né, que o sujeito, ele sofria ele próprio se rejeitava. E por a estratégia empregada por ele para superar isso foi adotar uma postura que gerava medo nos outros. Essa conquista da autoafirmação por parte desses proto-filósofos aconteceu, portanto, mediante o exercício da crueldade contra si mesmo. Tá? E aí o Nietzsche ele vai descrever, né, esses proto-filósofos como eremitas e inovadores do pensamento sedentos de poder. Olha que interessante. Né? Se a gente considerar a descrição do Nietzsche da atuação dos indivíduos ressentidos, lá na primeira dissertação da genealogia da moral, quando ele está falando da primeira transvaloração de todos os valores,
né? O conflito entre morais, a primeira transvaloração, parágrafos, né? Começa ali no parágrafo 7, a primeira transvaloração de todos os valores, 8, 9, 10, etc. Né? É bastante razoável a gente conceber o seguinte: à luz daquilo que Nietzsche já tinha exposto lá para trás, a virulência e a condenação, né? A virulência dessa postura condenatória, né? A virulência, a força desse fanatismo por parte dos ressentidos, que persegue a alteridade diferente, ela tem como pressuposto uma crueldade contra si próprio. É como se a escola, aonde os ressentidos aprenderam a perseguir, condenar, aprisionar, desprezar e matar os outros, fosse... Qual foi a escola onde eles aprenderam a fazer isso? A autoperseguição, a autocondenação, a autoviolência, violência contra si próprio, que é anterior a tudo isso. Tá? Obviamente, eu estou pressupondo aqui, gente, nisso que eu acabei de falar, eu estou pressupondo aqui uma associação entre, de um lado, lá na primeira dissertação, os sacerdotes ressentidos, os líderes da primeira transvaloração de todos os valores, e de outro lado, uma associação entre o que o Nietzsche está colocando aqui agora, na terceira dissertação, como sendo os filósofos. Né? O que eu acho que não é impossível. Tá? Na sequência, aqui ainda no parágrafo 10, o Nietzsche ele faz referência a uma fábula hindu de um sujeito, de um rei, né, chamado Vishvamitra. Tá? Esse Vishvamitra, ele de fato é uma figura, né, que está presente em várias narrativas sagradas do hinduísmo. E ele era um rei que realmente buscou adotar um estilo de vida extremamente rígido. Tá? Ele se punia muito, ele fazia várias penitências e tudo mais. Né? E essa fábula, né, do Vishvamitra, que está presente aqui, serve para quê, no fim das contas? Serve justamente para reforçar o fato de que, no entendimento de Nietzsche, as origens do ideal ascético, elas estão enraizadas no solo do auto-martírio, do auto-desprezo. E a importância, né, desse ideal ascético para os primeiros filósofos, ela se deve ao fato de que esse ideal ele foi assumido, ele foi tomado por esses filósofos como um roteiro prático de vida. Buscando a inserção social, os filósofos fizeram o quê? Eles imitaram o caminho, né, a conduta que já vinha sendo praticada pelos sábios, pelos oráculos, pelos religiosos, pelos mais diversos sacerdotes. Aqui vale a pena eu fazer uma leitura. Vamos lá. Aqui, encontrei. Parágrafo 10. Por um longo tempo, o ideal ascético serviu ao filósofo como forma de aparecer, como condição de existência. Ele tinha de representá-lo para poder ser filósofo. Ele tinha de acreditar nele para poder representá-lo. A atitude à parte dos filósofos, caracteristicamente negadora do mundo, hostil à vida, descrente dos sentidos, dessensualizada, e que foi mantida até a época recente, passando a valer quase como a atitude filosófica em si. Então, essa atitude, ela é sobretudo uma consequência da precariedade de condições em que a filosofia surgiu e subsistiu. Tá? Para além, né, daquelas... Então, é interessante mencionar essa leitura, por quê? Porque lá no parágrafo 8, quando a gente começou a nossa conversa de hoje, lá no parágrafo 8, o Nietzsche ele diz, ele tematiza as vantagens
que a adoção dessa vida ascética, dessa postura ascética, ela propiciaria para o tipo contemplativo. Porque aí ele realmente conteria a manifestação de todos os impulsos, de todos os instintos, e priorizaria a manifestação dos seus impulsos principais, que são os impulsos da reflexão, né? Como artista e tudo mais. Bom, para além dessas vantagens, o Nietzsche, ele agora, no parágrafo 10, ele acrescenta o benefício social. Tá? E ele vai nos dizer que o filósofo, ele começou, a filosofia começou a dar os primeiros passos no mundo disfarçada como a postura dos sacerdotes ascéticos. Aqui, gente, essa expressão sacerdote ascético, agora, no parágrafo 10, é a primeira vez que essa expressão aparece na genealogia da moral. E a primeira vez que essa expressão aparece em toda a obra de Nietzsche. Tá? Essa expressão, ela só aparece na genealogia da moral. Mas ela, daqui para frente, ela vai representar o foco das reflexões de Nietzsche. Tá? Até do parágrafo 11 até o parágrafo 22, né, que são 11 parágrafos, o foco das reflexões de Nietzsche vai ser essa figura do sacerdote ascético. A gente pode entender que ele ocupa um lugar central dentro da estrutura argumentativa geral da terceira dissertação da genealogia. E na sequência, o Nietzsche ele vai enunciar aqui uma série de perguntas no final do parágrafo, tá? Buscando questionar a possibilidade da emergência de um novo tipo de vida, né? De uma afirmação da vida, de uma afirmação da filosofia que seria dissociada do ideal ascético. Tá? Que aqui ele expressa tudo isso, né? E aí ele coloca, eu vou ler aqui as últimas perguntas. Isso mudou realmente, né? Até então, ele coloca, né? Expresso de modo vivo e evidente. O sacerdote ascético serviu, até a época mais recente, como triste e repulsiva lagarta, única forma sob a qual a filosofia podia viver e rastejar. Isso mudou radicalmente? Realmente? O colorido e perigoso bicho alado, o espírito que essa lagarta abrigava, foi afinal despido do seu hábito e solto na luz, graças a um mundo mais ensolarado, mais claro, mais cálido e luminoso? Existe hoje suficiente coragem, ousadia, confiança, vontade do espírito, vontade de responsabilidade, liberdade da vontade, para que, de hora em diante, o filósofo seja realmente possível? Quando ele enuncia essas perguntas aqui, gente, o que o Nietzsche está se referindo a esse monte de perguntas aqui? Bom, se até hoje a filosofia sempre caminhou de mãos dadas com essa postura ascética, será que existiria uma outra forma de se fazer filosofia, dissociando a filosofia do ideal ascético? Trata-se do que aqui? Da própria proposta do Nietzsche, né? Daquilo que Nietzsche, entende como sendo a inovação mais própria que ele traz para a filosofia. Que seria não apenas um tipo de reflexão filosófica, mas também um modo de conduta para o filósofo que esteja dissociado da negação da vida. Fazer filosofia para Nietzsche, portanto, seria buscar refletir filosoficamente sem precisar necessariamente viver neste ideal ascético. E com isso, a gente encerra, né, aquilo que eu tinha preparado para vocês sobre o parágrafo 10. Tá, não temos mais perguntas, tudo bem? Então a gente prossegue para o último parágrafo de hoje, que é o parágrafo 11, tá? Apenas esclarecendo, né, a partir do parágrafo 11 até lá o parágrafo 22, o foco das reflexões de Nietzsche vai ser o sacerdote ascético.
tá? Que foi enunciado aqui, e agora a gente vai perceber essa gradual transição. Tá? Os próximos dois parágrafos, o 11 que a gente vai ver hoje e o 12 que a gente vai começar a ver no próximo encontro, eles ainda vão tematizar essa transição entre do âmbito da filosofia para o âmbito da religião, usando como ponto de consonância, o que já ficou claro, né? Essa figura do sacerdote ascético e a sua relação com o tipo contemplativo. A partir do parágrafo 12, o tema vai ser inteiramente só o sacerdote ascético. A gente vai fazer uma exploração profunda da psicologia desse sacerdote, tá? Os mecanismos de cura, a forma por meio da qual ele se utiliza no seu discurso, né? A sua sede de poder e etc. E vai nisso até o parágrafo 22. Então a gente vai ficar as próximas semanas tratando deste assunto. Depois do parágrafo 22, aí o Nietzsche ele vai fazer uma nova mudança de assunto ainda dentro da terceira dissertação. Chegaremos lá, né? Sim, espero. Bom, então vamos lá. O significado do ideal ascético para a figura do sacerdote ascético. Então, depois que essa expressão, sacerdote ascético, ela aparece pela primeira vez lá no parágrafo anterior, Nietzsche, ele passa, né, como eu mencionei, gradualmente a mudar o foco. Ele tinha começado a falar de filosofia e ele passa a falar de religião. Tá? A tematização que ele faz do sacerdote ascético, ela, né, como a gente viu, ela se constitui... tá, na verdade estou apenas repetindo aqui. Ela se constitui, né, na maior parte da terceira dissertação, que a gente pode entender que, inclusive, é o núcleo duro da crítica que Nietzsche faz ao cristianismo. Por que isso? Porque o sacerdote ascético, ele é o sujeito do discurso cristão. Ele é o cara que enuncia o discurso cristão. Ele é apresentado por Nietzsche como essa figura central na elaboração, na defesa, na propagação e na manutenção do predomínio unilateral do ideal ascético nas civilizações ocidentais. Isso vai ficar mais claro ao longo das próximas reflexões, dos nossos próximos encontros. Tá? Mas, já adiantando, para Nietzsche, até hoje, né, até a segunda metade do século XIX, o ideal ascético, ele ainda era, né, a base, a principal perspectiva de mundo, a principal, vamos dizer assim, né, a estrutura discursiva a partir da qual a maior parte das civilizações ocidentais, a maior parte das pessoas nas civilizações ocidentais via o mundo, entendia o mundo, valorava, né, avaliava a si próprio, a conduta alheia e etc. Tá? Nesse sentido, né, é interessante a gente observar que aqui, já entrando no parágrafo 11, né, a manutenção do predomínio do ideal ascético, ela se deu mediante a luta contra aqueles que negam esse ideal. Nietzsche essa frase de Nietzsche aqui no parágrafo 11, ela remete diretamente à reflexão que ele fez sobre o ressentimento no parágrafo 10 da primeira dissertação da Genealogia da Moral, que inclusive foi um dos vídeos que eu sugeri, né, que eu recomendei que vocês assistissem, aqueles que não acompanharam os nossos estudos aqui desde lá da primeira edição, né? Ele coloca, né? Quando ele está enunciando aqui as perguntas, no começo do parágrafo 11, Nietzsche, ele nos coloca: o sacerdote ascético tem nesse ideal não apenas a sua fé, mas também a sua vontade, o seu poder, o seu interesse, etc. Né? Como admirar que nós encontremos aqui um adversário terrível, né? Um adversário tal que luta por sua vida,
Olha que interessante. Ele luta pela vida dele, combatendo os que negam esse ideal. Então, no entendimento de Nietzsche, o esforço por parte dos sacerdotes ascéticos em garantirem a manutenção da unilateralidade filosófica, da unilateralidade discursiva, da unilateralidade moral, da perspectiva socrático-platônico-cristã, é uma luta pela afirmação da própria vida. Num tom de menosprezo, né, logo na sequência, o Nietzsche ele vai afirmar que os próprios sacerdotes ascéticos eles não saberiam responder à pergunta pelo sentido do ideal por eles defendido. Eles não seriam, né, porque eles fazem parte, eles são a parte interessada, então eles não conseguem ter uma análise desinteressada, uma análise com o devido distanciamento a respeito desse assunto. E aqui vale a pena a gente ler, porque aqui a gente tem uma descrição sumária do motivo que leva Nietzsche a se opor ao ideal ascético, que é algo que eu havia adiantado para vocês lá no parágrafo 1, e é onde ele exemplifica aqui. Né? O pensamento em torno do qual aqui se peleja é a valoração da nossa vida por parte dos sacerdotes ascéticos. Esta, juntamente com aquilo a que pertence, natureza, mundo, toda a esfera do vir a ser e da transitoriedade, é por eles colocada em relação com uma outra existência. Desculpe, perdão. Esta, juntamente com tudo aquilo que pertence, natureza, mundo, toda a esfera do vir a ser e da transitoriedade, é por eles colocada em relação com uma existência inteiramente outra, a qual exclui e a qual se opõe, a menos que se volte contra si mesma, que negue a si mesma. Neste caso, o caso de uma vida ascética, a vida vale como uma ponte para essa outra existência. O asceta trata a vida como um caminho errado, que se deve, enfim, desandar, até o ponto onde começa. Ou como um erro que se refuta, que se deve refutar com a ação. E aí ele prossegue. Né? O que significa isso? Depois dessa enunciação, né, que parece... Agora eu acho que fica muito claro as palavras do próprio Nietzsche nos dizendo o que ele entende quando ele fala do ideal ascético. Essa proposta, essa ideia que diz que a melhor coisa a fazer é negar a manifestação na nossa própria vida corpórea, na nossa vida terrestre, na nossa vida mundana, em prol de uma outra vida, no além. E aí ele faz aqui um comentário, né, que um observador distante, ele ia ver essa aberração, né, que nós vivemos numa estrela ascética. Como assim? Né? O planeta Terra seria, né, essa estrela ascética por excelência. Um canto de criaturas descontentes, arrogantes e repulsivas, que jamais se livram de um profundo desgosto de si, da terra, de toda a vida, e que a si mesmas infligem o máximo de dor possível, por prazer em infligir dor, provavelmente o seu único prazer. Tá? Bom, surgem aqui algumas perguntas. Primeira coisa, por que o Nietzsche ele fala que os sacerdotes ascéticos eles sofrem com desgosto perante a vida? E por que eles apareceriam, né, em todos os tempos e lugares? Bom, para a gente entender essas afirmações do Nietzsche, que estão aqui depois desse trecho da estrela ascética, a gente precisa entender que esse sacerdote ascético, ele é um indivíduo fisiopsicologicamente fraco, devido à anarquia dos próprios instintos. Em todas as culturas, sempre houve aqueles que nasceram com instintos e forças desequilibrados, detestando a vida, detestando a realidade material.
Tá? Aqui vale a pena retomar, né, aquilo que o Nietzsche ele coloca no parágrafo 6, agora, da terceira dissertação da genealogia, que uma das funções do ideal ascético seria eliminar o sofrimento. E também, lá na primeira dissertação da genealogia da moral, parágrafo 10, quando ele vai falar do ressentimento, né? Quando ele vai dizer que os ressentidos, sendo indivíduos malogrados, sendo indivíduos fracos, desequilibrados, eles têm uma experiência de vida marcada fundamentalmente pelo sofrimento. Viver para um sujeito ressentido, para um sujeito melindrado, é uma experiência intrinsecamente negativa, por si só. E isso, no entendimento de Nietzsche, é o que está na base justamente da inimizade e da repulsa desses sujeitos ressentidos perante a vida. Tá? E aí é por isso que, né, eles sofrem com esse desgosto perante a vida, portanto. Tá? Na sequência, né, o Nietzsche ele vai explorar aqui essa contradição, né, dessa vida ascética, que é uma vontade de poder ou uma vontade de potência que busca precisamente negar a manifestação de outras vontades de potência. E aqui vale a pena a gente fazer uma breve recapitulação, e eu já estou caminhando para o fim da minha fala agora, tá? No parágrafo 1, quando Nietzsche, né, se pergunta sobre os ideais ascéticos, quando ele enuncia a pergunta, ele faz aqui uma referência à função existencial do ideal ascético, que era dar sentido para a existência, oferecer uma justificativa para o nosso sofrimento. No parágrafo 6, como eu acabei de mencionar, né, quando ele está falando de Schopenhauer, ele vai dizer que a função do ideal ascético, o motivo que leva Schopenhauer a valorizar o ideal ascético, era porque ele propiciava uma eliminação do sofrimento. Tá? Então, o objetivo de Schopenhauer seria livrar-se de uma tortura. No parágrafo 7, quando ele vai falar da função do ideal ascético para o filósofo, já, né, ele coloca que o ideal ascético ele seria um modo de afirmação da própria existência. Por quê? Por meio da negação dos instintos divergentes, a conduta do ideal ascético, a conduta ascética em si, ela propiciaria o foco, a dedicação necessária para que o filósofo pudesse dedicar a sua vida à concretização das suas obras. Por fim, agora, no parágrafo 11, ele oferece, né, complementa essa reflexão, acrescentando uma nova dimensão. A função do ideal ascético para os sacerdotes ascéticos. Trata-se aqui da afirmação de um tipo de vida degenerada. Tá? Como é que se dá essa afirmação dessa vida degenerada? Por meio da negação dos instintos, por meio da negação de outras vontades de potência divergentes. Ou seja, né, se antes, quando ele estava falando, no parágrafo 7, né, que eu usei o exemplo do atleta, né, da o ideal ascético como uma conduta que potencializava a conduta humana, né, aumentava as potências, o poder do indivíduo. Agora, já no parágrafo 11, o ideal ascético está associado com o ressentimento. Essa associação com o ressentimento, ela se manifesta de que forma? Na negação do diferente, na desqualificação da alteridade. O sacerdote ascético, ele não suporta o diferente, porque ele é um ressentido. Então ele precisa converter, desqualificar, eliminar, de alguma maneira homogeneizar esse diferente. Se ele puder ser convertido, tanto melhor. Se ele não puder ser convertido, ele precisa ser eliminado, desqualificado, negado. E aqui o Nietzsche ele vai concluir isso, né, dizendo que tudo isso é paradoxal no mais alto grau. Por quê? Porque é um tipo de vida degenerada que ela só se afirma
no mundo, negando a própria vida. A partir do momento que ela nega, inclusive, a manifestação de outras vidas ao seu redor. Eu vou ler aqui o último trechinho, e com isso a gente já vai encerrar a nossa conversa hoje. Tudo isso é paradoxal no mais alto grau. Estamos aqui diante de uma desarmonia que sequer desarmônica, que frui a si mesma neste sofrimento, que torna-se inclusive mais triunfante e mais confiante à medida que diminui o seu pressuposto, a vitalidade fisiológica. É uma vontade de poder que nega a manifestação de outras vontades de poder. O triunfo na agonia derradeira. Sob este signo superlativo, lutou desde sempre o ideal ascético. Neste enigma de sedução, nessa imagem de êxtase e de tormento, ele reconheceu a sua luz mais intensa, a sua salvação, a sua vitória final. Tá? Então, gente, é um tipo de vida que, para se expandir, que para continuar existindo, precisa justamente negar aquilo que é mais característico, aquilo que no entendimento de Nietzsche é mais essencial à vida, que é a manifestação da vontade de poder ou vontade de potência. Tá? Acho que tem perguntas aqui. O Carlos nos coloca: o ideal ascético segue o caminho chamado cristianismo, do chamado cristianismo platônico? Sim, Carlos. Para Nietzsche, não há diferença entre Sócrates, Platão e cristianismo. Há uma relação de continuidade aí. No entendimento de Nietzsche, o cristianismo ele seria um platonismo simplificado para as massas. Tá? Então eu já vou encerrar a nossa gravação. Agradeço mais uma vez a todos e a todas pela presença, pelo interesse aqui, por acompanharem, né, essa nossa conversa. Tá? Desejo a todos vocês uma boa semana, se cuidem, aproveitem agora, uma boa noite a todos e até semana que vem. Tudo de bom. Tchau.